Oi, gente! Essa quarentena aqui tá dando tempo pra fazer um monte de coisa, né? Inclusive vir aqui pra gravar uns vídeos pra vocês. Tô com muita criatividade. E aproveitando disso, eu vim aqui falar sobre um tema que já faz muito tempo que eu tô querendo vir conversar com vocês, que é sobre amor próprio. Eu poderia vir aqui e falar assim, vou passar 10 dicas pra você, passo a passo, de como aprender a se amar. Funciona? Funciona. Mas eu acho que tem um assunto que a gente deveria começar a falar antes da gente pensar nesse passo a passo. Eu tava aqui, ó, lendo esse livro. Espero que todas as mulheres já tenham pelo menos visto ou ouvido falar sobre esse livro, que é um livro excelente pra gente ter do lado da cama. São várias histórias contando a busca das mulheres em se tornarem mulheres selvagens. Entenda mulheres selvagens como aquelas mulheres que estão em contato com a sua essência, já conseguem viver a sua essência, sem se preocupar com opiniões dos outros, sem preocupar com a pressão que esse mundo faz para que a gente siga um padrão certinho aí de mulher. Vale a pena a leitura. E eu tava lendo esse livro ontem e ele me ajudou muito a trazer esse tema que eu gostaria de falar com vocês. Vir aqui falar sobre amor próprio não significa que eu me acho linda, maravilhosa e que em todos os momentos da minha vida eu estou 100% contente comigo. Isso é uma luta diária, principalmente para que eu não caia nas armadilhas desse padrão estético que já existe aí e que todo mundo sabe, ok? Quando eu tava lendo esse livro, Mulheres que Correm com Lobos, eu achei uma parte do livro em que a autora encontra uma amiga dela e as duas lembram das histórias de criança e de quanto elas sofriam preconceito pelo formato do corpo delas. Uma porque era muito alta, bem magra e tinha uma divisão nos dentes, e a outra porque era o contrário, baixinha e bem grandinha pro padrão atual. E aí elas conversaram e elas contaram que elas tiveram a oportunidade de conhecer a ancestralidade delas, da onde vinha a origem da família delas. E para surpresa das duas, elas tiveram contato com mulheres que estavam distantes de tudo isso que vem se falando sobre um padrão de beleza e um padrão de corpo que a gente tem hoje na nossa sociedade. Uma foi para a África. E lá na aldeia que ela chegou, ela percebeu que todas as mulheres eram super altas, super magras e também tinham essa divisão no dente. E que lá, essa divisão no dente, ela era um sinal sagrado, um sinal divino. Ela chamava como o espaço de Deus. E isso mostrava muita sabedoria. Já a autora do livro, ela foi para o México, aonde estava a ancestralidade dela. E lá ela viu que também todas as mulheres eram muito fortes. Inclusive, ela fala brincando que as mulheres se preocupavam se ela não estava comendo bem, porque ela não estava tão grande quanto todas as mulheres da ancestralidade dela, da linhagem dela, eram. E aí as mulheres falavam para ela, principalmente para a autora, que o fato de ser forte e ser grande para família delas, para a história das mulheres dela, da linhagem da família dela, representava a terra. Então as mulheres grandes, elas eram muito parecidas com o formato da terra. E a terra tinha aquele formato grande porque ali dentro cabia muita coisa, muito conhecimento. E assim também era com o corpo delas. O que a autora quis falar com isso? O quanto nós estamos distanciadas desse corpo em contato com a nossa história, nossa ancestralidade, tudo que a gente carrega geneticamente, a nossa linhagem. E isso eu falando principalmente para as mulheres. Por quê? A gente tem uma busca desenfreada por um padrão que, vamos combinar, nem a gente sabe ao certo o porquê, para quem e como foi que ele começou. A gente não tem nem ideia do porquê que corpos do jeito que são hoje são considerados bonitos e outros não são considerados bonitos. E isso faz com que a gente não aceite a nossa própria história. Quem de vocês aí já parou para olhar o seu corpo, comparar com o corpo da sua mãe, da sua avó e de todas as mulheres da sua linhagem? E eu vou além. Quem de vocês já parou para escutar a história da sua linhagem e da sua família? A gente não tá nem aí, porque a gente tá preocupado com a estética. A gente considera o que é bom, uma mulher boa, uma mulher ruim, de acordo com o seu formato físico e não com a sua essência. E é sobre isso que eu vim falar. Enquanto a gente não mudar a visão do corpo feminino,
a gente não vai conseguir se amar. Porque a gente não ama o nosso corpo, a gente não ama o corpo das mulheres da nossa família, a gente não ama o corpo de nenhuma mulher. A gente está passando muito tempo da nossa vida preocupada com o formato estético do nosso corpo do que com a nossa essência. Distanciar a mulher do seu formato instintivo do seu corpo, mostrar que esse corpo que a gente ganha da nossa família, da nossa linhagem, da nossa genética, é tirar a nossa própria autoconfiança. É mostrar que o que a gente tem, o que a gente carrega, não é bom. Então, mulheres, que tal a gente começar a se preocupar mais com a nossa história, nossa essência, do que apenas com a nossa aparência estética? Não, eu não tô falando aqui que cuidar desse corpo não é bom. Gente, esse corpo aqui é que carrega a nossa essência. Então, de nada adiantaria eu ficar falando só sobre a gente cuidar da nossa essência, do nosso espírito, da nossa alma, e não cuidar do corpo, porque a essência precisa de um corpo físico. Então, a gente precisa, sim, tomar conta desse físico, mas não maltratar, não ter um olhar errado para o nosso corpo. Porque hoje a gente acaba se perguntando se somos boas ou ruins de acordo com a aparência que nós temos. E eu vou além. Tem uma parte do livro, nessa história, que a autora fala que é como se nós, mulheres, principalmente as mulheres consideradas fora do padrão, que não são magras o bastante, elas imaginam como se dentro delas existisse uma mulher magra que está louca para sair para fora. Como se existisse uma essência, uma alma magra que não pertence a um corpo grande, que não pertence a um corpo gordo. E eu concordo 100% com o que ela fala. Muitas vezes parece que as mulheres que são maiores, as mulheres gordas, que estão fora do padrão de magreza, que é considerado o padrão de beleza, é como se elas estivessem totalmente erradas e totalmente fora de seus corpos. Não. Ser gorda, ser grande, ser fora do padrão, ou ser pequena demais, magra demais, muitas vezes não tem nada a ver com o quanto você come. Todo mundo pensa que alguém gorda, alguém fora do padrão, grande, é uma comedora compulsiva. Ou o contrário, alguém extremamente magra, não come o bastante ou não é saudável. Não. Vocês já pararam para pensar que existe uma genética, que existe uma história e tem um corpo, um formato de corpo que eu recebo da minha família? Então, vamos parar. Quando a gente não reconhece esse corpo que a gente tem, essa história que a gente tem, não tem como a gente ter orgulho de quem somos, orgulho desse corpo. Como que eu vou ter orgulho de um corpo, de uma história que é entregue para mim, uma genética, toda uma sabedoria que é entregue através desse formato de corpo? Se eu não consigo olhar como certo, se eu só consigo olhar com o olhar de que é errado. A gente precisa se conectar novamente com a nossa história. A gente precisa olhar para esse corpo com orgulho, orgulho da história que ele tem. Conheça a história do seu corpo. O que seu corpo tem para te dizer? Qual é a história da sua família? Tenha orgulho desse corpo. É muito mais fácil a gente aprender a se amar se a gente tiver orgulho. E vamos parar com essa ideia de um corpo certo, considerado um corpo saudável, e um corpo errado, considerado um corpo não saudável. Não existe isso. Vamos começar, então, pelo orgulho. Ter orgulho da nossa história. Por quê? Se a gente amar esse corpo, amar essa história, essa genética que foi nos dada, a gente vai amar o corpo das nossas filhas. Para pensar, se eu não amo meu corpo, como eu vou ensinar a minha filha, as próximas gerações, a se amarem? Bom, o que eu queria trazer no assunto amor próprio é pedir para vocês olharem de outra forma para os corpos. Vamos nos desconectar do padrão. Existem diferentes corpos, diferentes belezas, diferentes histórias, diferentes sabedorias. É só a gente olhar para a natureza.
Existem flores de diversos tamanhos, de diversos odores, de diversas cores. Existem animais grandes, animais pequenos, animais fortes, animais extremamente frágeis. E cada um tem a sua importância. Por que seria diferente com nós, principalmente nós mulheres? Então o apelo que eu trago aqui é: mulheres, primeira lição para aprender a se amar, tenha orgulho desse corpo que traz uma história. Vai buscar a sua história, a sua linhagem, a sua ancestralidade. Vamos trazer orgulho para esse corpo que habitamos. Porque a gente vai trazer um orgulho não só estético, mas um orgulho de conhecimento e de essência. E aí sim, quando aprendemos a olhar para o nosso corpo de forma diferente, para o corpo das outras mulheres e parar de julgar, um olhar de quem ama, um olhar de curiosidade, de saber qual é a história que cada mulher carrega dentro dela, aí sim eu posso vir aqui e fazer um vídeo com milhões de dicas do dia a dia, do que a gente pode fazer para se amar. Valeu? Se você gostou, se você achou que fez algum sentido para você, compartilhe esse vídeo com muitas mulheres, para que a gente possa criar uma corrente do bem, uma corrente de amor. Amor pelos nossos corpos, pelas nossas histórias.